Certa ocasião, Jesus, ele tem um encontro com os discípulos dele, e nesse encontro, os discípulos de Jesus perguntam a Jesus, na verdade fazem um desafio a ele: Jesus, ensina-nos a orar. E quando Jesus vai ensinar eles a orar, Jesus recita a oração do Pai Nosso, que até então era original, ninguém havia orado a oração do Pai Nosso. Foi Jesus que orou a oração do Pai Nosso. Jesus não estava ensinando uma reza vazia. Jesus estava ensinando os discípulos a se relacionarem com Deus. E a oração do Pai Nosso, ela começa de uma maneira tão majestosa e incrível, porque a oração do Pai Nosso, ela começa através de uma palavra grega, Abba. Abba, nosso. Abba pode ser traduzido como pai, mas na verdade Abba, ele é um termo que tem a ver com os primeiros balbuciar de palavras que uma criança faz em relação ao pai. Abba é quando uma criança vai chamar o pai pela primeira vez e diz algo como papa. Jesus estava ensinando os seus discípulos a se relacionarem com o pai, dizendo Abba nosso, que está no céu. Jesus estava querendo levar os discípulos a um novo nível, ao nível de entendimento de que Yahvé, o Criador dos céus e da terra, é o nosso Pai, é o nosso Abba, é o nosso Paizinho, é aquele que cuida de cada um de nós como seus próprios filhos. Jesus estava querendo levar os discípulos ao entendimento de que nós podemos sentar à mesa do nosso Pai, e sentados à mesa do nosso Pai, nós podemos usufruir de todos os benefícios e benesses de sermos filhos de Deus. Sendo assim, Salmo no capítulo 23, versículo 1, conta um salmo muito conhecido por nós, e lá o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu está comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse salmo, aparentemente, ele está narrando a trajetória de uma ovelha cuidada por um pastor. Mas na verdade esse salmo, ele prefigura e ele figura algo muito mais grandioso do que a imagem de uma ovelha pastoreada por um pastor. Até porque a palavra pastor, ela tem origem na palavra pai. E essa ovelha, diferentemente de qualquer outra ovelha, no final desse salmo senta a uma mesa. Qual ovelha senta-se a uma mesa? Não existem ovelhas que sentam à mesa. Portanto, o que esse salmista estava querendo nos levar ao entendimento é de um relacionamento profundo com um Deus que, mais do que ser pastor, é um Deus que é o nosso Pai. É um Deus que é o nosso Paizinho querido. E é um Deus que, sendo o nosso Pai, que acompanha-nos e nos guia por todos os nossos caminhos. Um Pai que está conosco no vale sombrio da morte. Um Pai que está conosco nos momentos ruins e difíceis da nossa vida. Assim como um pai não deveria abandonar o seu filho nos momentos de lutas e conflitos, Deus, o verdadeiro Pai, não nos abandona nos momentos de lutas e conflitos. Seja qual for o tamanho da sua luta, Deus está com você como um pai deveria estar com seus filhos. Deus está com seus filhos, estendendo a sua mão, corrigindo, orientando, dando a eles direção. A vara e o cajado do nosso bom Pai nos acompanha, porque Deus sabe ser um bom Pai, Deus sabe ser o melhor Pai. Por isso e esse motivo que a Bíblia mesmo nos convida a não chamar ninguém dessa terra de pai, porque existe apenas um Pai, e esse Pai é celestial. Talvez você teve um pai incrível,
Eu tive um pai incrível. Glória a Deus pelo privilégio de ter tido um pai incrível. Mas o que eu quero dizer para você é que, independente se você teve um pai incrível ou não, você tem o melhor pai de todos. E Ele é o Pai do céu. E Ele é o seu único pai. Na verdade, o seu pai terreno, a sua mãe terrena, nada mais foram do que pais de aluguéis para cuidar dos filhos que pertencem ao Pai celestial. Por esse motivo, nós precisamos experimentar essa paternidade divina e essa filiação, para que usufruindo dessa filiação e usufruindo dessa paternidade, nós possamos usufruir das benesses, dos prazeres, dos privilégios de sermos filhos de Deus. Você é filho do Altíssimo, você é filho do Pai das luzes, você é filho do Todo-Poderoso. Deus é o teu Pai. E aí o salmista, ele encerra esse salmo no capítulo 23 dizendo: sei que a bondade e a fidelidade do meu Pai me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à sua casa enquanto eu viver. A bondade e a fidelidade. O que é bondade? Bondade é o ato ou a característica, o caráter de alguém que sabe fazer boas coisas e dar boas coisas. Deus, Ele é bondoso. A palavra diz que nós, mesmo sendo pais terrenos, sabemos dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai celestial. Se um filho lhe pedir um pão, de forma alguma lhe dará uma pedra. O Pai dos céus, Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, porque Ele é bondoso. Talvez o Pai do céu, por ser bondoso, não te dará aquilo que você está pedindo, mas tenha certeza, Ele sempre te dará coisas melhores do que aquelas que você está pedindo. O Pai do céu sabe o melhor para os seus filhos. E como a palavra mesmo diz, em Deus nunca existe não. Em Deus existe apenas sim. Sabe por quê? Porque no fim das contas, um não de Deus sempre esconde um grande sim. Quando Deus diz não para os seus filhos, na verdade o que está escondido naquele não é um maior sim, um sim para a sua vida, um sim para planos ainda maiores e melhores. Deus, Ele é um bom Pai, mas não apenas um bom Pai ocasionalmente, ou um bom Pai que por vezes sabe ser bom. A bondade e a fidelidade dEle nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Algo que você precisa saber acerca de Deus é que Ele não sabe ser bom às vezes, Ele sabe ser bom sempre. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Ele não deixa de ser bom em um segundo sequer. Ele não deixa de ser bom em nenhum momento da sua história, em nenhum dilema que você enfrenta, Ele deixa de ser bom. E aqueles que têm a experiência, a revelação do Deus Pai, compreendem que essa bondade e essa fidelidade acompanham a eles todos os dias da vida. A bondade fala a respeito desse caráter bondoso, e a fidelidade fala a respeito dessa constância desse Pai bondoso. Deus, Ele é fiel, Ele continua sendo bondoso em todo o tempo. O ato de bondade de Deus não é exclusivo e não é para algum momento da sua história, mas é para todos os dias da sua vida. Hoje Deus está sendo bondoso com você e amanhã Ele continuará sendo bondoso. E você precisa experimentar esse Pai bondoso. Filhos, eles sabem ser filhos. Filhos, eles simplesmente se colocam na posição de alguém que precisa e deve ser cuidado pelos seus pais. Filhos não medem as consequências quando pedem qualquer coisa. Filhos não são responsáveis ao ponto de pensar, e talvez isso não seja bom para mim. Filhos apenas pedem. Pedem por quê? Porque confiam que o seu pai é bondoso, dizendo sim ou não. Ele sempre vai dizer um sim no fundo, porque no fim das contas, filhos sabem que podem confiar nos seus pais. E talvez o grande questionamento acerca disso é:
Você confia plenamente na bondade de Deus? Você confia que Deus é bom em todo o tempo, não importa o que aconteça? Você confia que a bondade de Deus repousa sobre você, apesar das adversidades que você enfrente? Você continua que Deus continua sendo bondoso sobre a tua vida, apesar de você ter terminado o namoro, apesar de você estar desempregado, Deus ainda assim continua sendo bondoso? Filhos conseguem confiar no Pai. E nós precisamos aprender a sermos esses filhos que confiam no Pai. Porque o Pai, Deus, continua sendo bom e fiel em todo o tempo. Nós precisamos crescer em confiança e sabedoria e entendimento acerca desse Pai que não deixa de ser bom e fiel. Deus é bondoso e fiel. E nós precisamos aprender a confiar nesse Deus bondoso e fiel, que nunca deixa de ser bom. Amém?